Hoje nós vamos falar um pouco sobre a capacidade humana de receber a inspiração. Capacidade humana de receber a inspiração não tem limites. E o ser humano ainda não aprendeu a controlar isso daí. Tudo é uma questão de treino. Assim como o marinheiro novato entra para trabalhar no navio, ele vai ter que aprender a utilizar todas as ferramentas da embarcação, vai ter que aprender muita coisa, mesmo que ele faça um curso antes. Mas na hora da prática, ele vai ter que ser dedicado, ser atento para aprender. Então, todo mundo nasce com esse dom de receber inspiração, de captar energias. Mas é preciso uma atenção para isso daí. E a nossa civilização erra um pouco, no geral, acho que em todo lugar do planeta, todas as culturas, há muita restrição em passar essa informação, ensinar as pessoas a ter esse domínio. Principalmente, minha gente, infelizmente, porque ter esse domínio significa a pessoa ter um certo poder sobre as demais. Então, acontece que isso daí acaba que fica na mão de poucos. Por um lado, tem assim uma razão de segurança, sim, mas há uma das maiores que acredito que pesa mais ainda, principalmente hoje ainda, é segurar o poder. Todos podem ser capitão, todos podem saber direcionar o navio, essa nau. Mas uns têm mais habilidade para isto, mas nasceram para isto, têm mais inteligência para isto, desenvolvida nesta direção. Podem ter inteligência para outras coisas, mas ali na hora de fazer um comando de uma embarcação, há pessoas que têm uma habilidade inata. Mesma coisa seria com isto, de entender como funciona a sua própria capacidade de manipular energias, receber essas informações do plano espiritual e utilizar isto sempre para o bem geral, não de forma egoísta. Então, esse é um dos motivos que este conhecimento, este treinamento não é dado para todo mundo assim. Mas chega um momento que todo mundo tem que aprender a dirigir, a comandar, a manipular, nem que seja um barquinho. Porque o mar da vida está aí. Para todo mundo tem que atravessar esse mar. Então todos precisam ter algum conhecimento sobre isto, para não ficarem perdidos aí, sem destino. A espiritualidade está fazendo isto de forma muito forte nos últimos tempos. Mais forte ainda quando o movimento espiritualista se abriu para o mundo. Foi nesta intenção de que pelo menos cada pessoa consiga dirigir, nem que seja um barquinho. Não fique perdido. Porque no geral a mentalidade humana, no geral, a egrégora humana, no geral, o mental humano, já tem uma certa maturidade e pode receber essas informações, pelo menos o básico. E sempre haverão aquelas pessoas mais intuitivas, mais preparadas, que já vieram preparadas ao reencarnarem,
para se aprofundarem mais nesse conhecimento. E na sua grande maioria, são almas já bem evoluídas, que não vão utilizar desse conhecimento para praticar o mal, a dominação sobre os seus irmãos. Pode acontecer sim, acontece. Principalmente aqui do lado de cá, há seres sim que conseguiram tomar posse de algum conhecimento nesta área da manipulação de forças, manipulação do mental humano e utilizam de forma egoísta, prejudicando muita gente. Os incautos, né? Aqueles que estão desprevenidos, protegidos, achando que não existe plano espiritual, não existem forças ocultas, não existem forças malignas e não tomam cuidado nenhum, não sabem fazer, não se dedicam a fazer nenhuma oração quando levantam de manhã das suas camas, não têm o hábito de fazer um pensamento positivo, de analisarem os seus pensamentos, não deixarem os pensamentos circularem pela sua mente de qualquer forma. Então essas pessoas são mais vulneráveis, sim, essas forças dominadoras do mal. O ser humano tem essa habilidade nata desde sempre. A partir do momento que o ser humano evoluiu, que a alma humana saiu da brutalidade, da animalidade e começou a desenvolver mais, a refinar o seu ego, esta habilidade se ampliou mais ainda. Só que agora é a posse de um tesouro, de uma força que o ser humano precisa aprender a utilizar, a direcionar para o bem e a proteger de más influências. Então o plano espiritual tem de várias formas procurado fazer esse trabalho de auxiliar o ser humano em si. Nesse trabalho interno, nesse aprimoramento interno. Marinheiros. A linha dos marinheiros se dedica a isto, auxiliar o ser humano a manter o equilíbrio aí na sua nau. Que a nau primeira, a embarcação primeira é a mente. E o mar é o local por onde essa mente vai navegar. Bom, meus amigos, é isto. Eu vim dar uma mensagem aqui rápida para vocês. Depois do aconselhamento aqui da nossa honrada, digna dama da noite, falando sobre os tipos de mediunidade. E esperamos todos que vocês que são médios em desenvolvimento tenham cada vez mais autoconfiança, menos receios. Procurem firmar a sua mente nas boas instruções, aquelas instruções que fortalecem o seu trabalho interno, a sua autoconfiança no desenvolvimento da sua mediunidade. Não há outra forma de acabar com as dúvidas a não ser a prática bem direcionada. E como é feita essa prática bem direcionada? O direcionamento é o amor fraternal. O bom direcionamento é usar dos seus dons espirituais sempre para o bem, com muita dignidade, com muito respeito, sempre procurando avaliar se o seu ego não está passando na frente do seu coração, do seu amor pelo seu dom, do seu respeito, da sua atenção, do seu carinho para com o seu próximo. Então, esta é a forma de bem direcionar o desenvolvimento da sua mediunidade. É importante que o ser humano desenvolva os seus dons de alma, suas mediunidades, seja qual for, porque o intercâmbio com a espiritualidade tem que ser sempre cada vez maior, cada vez mais aperfeiçoado,
cada vez mais na alta vibração, de forma consciente. O intercâmbio entre a espiritualidade e a humanidade encarnada sempre existiu, mas agora é uma oportunidade ímpar, uma oportunidade maravilhosa que foi aberta ao ser humano desde alguns anos, para que o ser humano faça isso de forma voluntária, consciente, porque ele vai se desenvolver mais. O contato da mediunidade com e desencarnada, espiritual, com a humanidade encarnada sempre aconteceu. Não dá para separar isto. São algo único. Há tantos seres humanos do lado de cá desse mar, quanto do lado de lá desse mar. Todos somos seres humanos, com a diferença que uns estão no plano da terceira dimensão, no plano material, e outros estão numa outra dimensão acima, mais sutil. Uns têm corpo físico e estes outros que estão do outro lado do mar não têm mais o corpo físico, mas continuam sendo seres humanos. E este intercâmbio enriquece a ambos, porque os que estão de lá um dia passarão para o lado de cá do mar. E os que estão do lado de cá um dia passarão para o lado de lá. Bom, amigos, então é isto. Um bom dia, uma boa noite e até mais, Marias.